Fala, meu épico, tô aqui com o manto sagrado do Bem Épico pra falar dela. A prova tá chegando, né? A primeira fase, todo mundo quer ganhar uma medalhinha dessa daqui, ó. A preciosita, medalha de ouro, ou de bronze, ou de prata. E nesse vídeo aqui, a gente vai falar sobre como você vai fazer da melhor maneira possível a primeira fase. As técnicas, as estratégias de prova, o que você precisa pra chegar lá na terça-feira, amanhã, e arrasar na prova da melhor maneira possível. Então, antes de começar o conteúdo, já vou pedir aqui pra vocês se inscreverem no canal, deixa o like, comenta qualquer coisa, só para o YouTube entender que esse nosso conteúdo ele é relevante e a gente conseguir conquistar mais épicos e todo mundo crescer junto. Então, vamos embora, brasa no vídeo. Vamos lá. Conteúdo. O conteúdo da OBMAP é dividido em 4 áreas: álgebra, teoria dos números, combinatória e geometria. Lá no nosso Instagram a gente tem 3 posts, um para o nível 1, para o nível 2 e outro para o nível 3, com os conteúdos que mais caem em cada nível. Então, se você for lá no nosso Instagram, você vai ver lá para cada nível quais são os assuntos que mais caem. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse vídeo é o seguinte: não dá tempo. A OBMAP ela é terça, amanhã, hoje é segunda. Então não se preocupe em estudar conteúdo. Não gaste o seu tempo hoje gastando a sua energia mental, sua sanidade aí, aprender conteúdo, porque vai ser totalmente ineficiente, não vai adiantar de nada. O que é que você pode fazer é o seguinte: dê uma revisada nas ferramentas básicas, porque felizmente a OBMAP é uma coisa de poucos assuntos teóricos e muito mais sobre a habilidade de pensar e resolver problemas. Então, aqui no nosso canal do YouTube a gente deixou as lives semanais de resolução de problemas da primeira fase disponíveis. Então, revise os assuntos básicos para a primeira fase, que são, cara, somar e subtrair, multiplicar, dividir, frações, equações de primeiro grau, saiba o que é uma área de triângulo. Então são coisas que você consegue revisar rapidamente para chegar na prova ler com a mente fresca. Então saiba o que é uma área de um triângulo, área de um retângulo, calcular um perímetro. São essas ferramentas básicas aí que você precisa saber. Equação do primeiro grau e equação do segundo grau, caso você esteja no nível 3. Lembrando que a primeira medalha que eu ganhei no OBMAP, que foi a medalha de bronze, a única coisa que eu sabia era a equação do primeiro grau e as 4 operações. Então, é totalmente possível você ir bem no OBMAP sabendo pouco conteúdo. Tá? O importante é você ter o raciocínio ali. Pensa que você vai participar de um desafio, um puzzle. O OBMAP é muito mais puzzle do que saber decoreba. Tá? Então, vá com a mente aberta na prova amanhã. E agora sim, passou a primeira fase, vai estudar para a segunda fase? Vamos estudar para a segunda fase? Aí você vai lá no Instagram nosso, pega esses conteúdos que eu acabei de falar aqui, anota e estuda. Vai treinar direitinho para a segunda fase, para fazer a segunda fase top. É isso que eu queria falar sobre conteúdo. Então vamos pro próximo take. Esse take aqui é importante. Nota de corte. Muita gente tem dúvida. Quanto eu tenho que acertar para passar na primeira fase? Tem que acertar 15, tem que acertar 10, tem que acertar 6, tem que acertar as 20. Cara, a OBMAP ela não funciona assim, por nota de corte global do Brasil inteiro. Ela funciona por escola. Os seus concorrentes são os alunos da sua escola, são as pessoas que estudam com você. Então, se os seus amigos, os estudantes da sua escola forem bem, a nota de corte ela sobe. Se os estudantes da sua escola forem mal, você vai ter que acertar pouco para passar. Você só vai ter que ganhar deles. Então tem escola aí, na imensa maioria das escolas, 9 pontos você já passa, principalmente nas escolas públicas. Eu já vi escola por aí, várias delas, que você acerta 6, 7 questões e já passa para a segunda fase. Mas vai ter aquelas escolas que os caras estudam muito, escola militar, escola seletiva, escolas particulares, que você vai ter que acertar 15, 16, 17, 18 questões para passar para a segunda fase, que o pessoal estuda muito ali para o OBMAP. Agora um tema muito importante, muito interessante, que é sobre nervosismo e ansiedade. Muita gente, quando vai fazer a prova ali, fica nervoso, fica ansioso. Por quê? Porque o OBMAP é importante na sua vida. Na vida de um estudante que quer percorrer um caminho, sabe o valor que essas medalhas têm, que vai muito além da medalha, né? As oportunidades que você pode conseguir através dessas medalhas. Sabe que o OBMAP é uma coisa importante para a vida. E naturalmente fica nervoso. Eu mesmo já fiquei nervoso em várias OBMAPs, tá? Então, uma técnica que você pode fazer é uma técnica de respiração. Você vai acalmar seu coração, seus batimentos, vai ficar mais tranquilo, o seu cérebro fica com mais oxigênio para você fazer melhor a prova. Qual é a técnica de respiração? Essa técnica é do Alan, e eu já usei elas quando principalmente ia fazer a segunda fase, que eu ficava mais nervoso. Então, você vai respirar fundo em 3 segundos. Você respira fundo em 3 segundos, prende por 2 segundos e depois solta lentamente em 2 segundos. Então, de novo,
isso vai acalmar, eu já fiquei até mais tranquilo aqui. Isso vai diminuir seus batimentos, vai melhorar sua circulação ali no sangue, você vai ficar mais concentrado. Isso é uma técnica de concentração, de relaxamento para a prova. E claro, é natural, totalmente natural você ficar nervoso e ansioso para a prova. Tem gente até que não consegue dormir antes do dia da prova. E cara, uma coisa que me ajudava muito a melhorar o pensamento com relação a isso, a ficar mais tranquilo, foi encarar o BMAP como uma carreira, como um esporte. Como assim? Eu vou dar um exemplo aqui de um jogador de futebol. Na sua carreira, um jogador de futebol ele tem muitas partidas importantes, tem finais de campeonato, tem jogos decisivos e eventualmente ele vai perder algum jogo importante na carreira dele. Mas o importante é que a cada jogo que passa, cada jogo decisivo que ele enfrenta, que ele vence, ele vira um jogador melhor independente do resultado. Ele vira um jogador mais maduro, ele vira um jogador mais experiente, mais cascudo, mais casca grossa. Ele vira um jogador que sabe reagir mais inteligentemente às situações. E a mesma coisa vai ser no BMAP. Por exemplo, um jogador que perde uma final de um campeonato importante no domingo, na segunda-feira ele vai estar treinando de novo, porque a vida não para, a vida ela continua e você vai ter que continuar treinando, porque uma final não é o fim da sua carreira, é só mais um meio que vai te tornar melhor para os próximos desafios. Olha o exemplo do Messi. O Messi joga na seleção da Argentina desde 2006. Ele já jogou várias finais pela Argentina. Ele perdeu várias finais, perdeu final de Copa do Mundo, perdeu final de Copa América 2 vezes, né? E só em 2021, ou seja, 15 anos depois, foi que ele conseguiu ganhar seu primeiro título com a Argentina. Então, não encare o BMAP, a terça-feira agora, não é o fim, é apenas um meio. Na quarta-feira você vai estar um estudante melhor, mais preparado, um atleta albimépico muito melhor e mais preparado, mais experiente, mais maduro. Então, quando chegar o BMAP do próximo ano, você vai estar melhor. Então pensa assim, cara, terça-feira não é o fim do mundo, terça-feira eu vou ficar melhor, eu vou ser mais experiente, eu vou ser mais maduro com relação ao BMAP. Continue estudando, da mesma forma que o jogador continua treinando, continue estudando. Se você for bem na prova, beleza, cara, perfeito, continue estudando porque tem a segunda fase. Se você foi mal na prova, beleza também, cara, levanta a cabeça, espera o resultado oficial, talvez você ainda passe para a segunda fase. Continue estudando porque vai ter mais. Se você tiver no terceiro ano, que não dá mais para fazer no próximo ano, mas tem outras coisas que você vai poder se dedicar na sua vida. Não é o fim. Você vai ficar melhor depois dessa primeira fase na terça-feira. Então pensa assim, na quarta-feira você vai estar mais preparado, maduro, e o importante aqui é continuar. Você vai continuar na sua jornada olímpica, na sua carreira olímpica, independente do resultado. O que vai fazer você virar um campeão é continuar. Então veja que, na pior das hipóteses, mesmo que você não passe da primeira fase, você vai continuar treinando e evoluindo. E lembre-se, a WMAP ela também tem o objetivo de se divertir, né? O que seria da WMAP sem o objetivo de aprender, de melhorar e de se divertir, né? Não seria nada. Então, amanhã na terça-feira, aproveite essa oportunidade, se divirta com a prova, deixa sua mente aberta para tentar resolver os problemas e vamos continuar aqui junto. A chave é continuar. Outra dúvida muito importante que o pessoal mandou bastante no Instagram é: como eu interpreto uma questão da melhor maneira possível? Eu tô perdido, não sei como fazer, como interpretar os dados de uma questão e como resolver ela. Pensa o seguinte, aqui finge que isso aqui é o enunciado de uma questão, tá? Você está lendo o enunciado. Da forma que ele está no papel, você tem vários elementos que não são de importância prática para você resolver o problema. Então você tem uma poluição aqui, um monte de coisa. Qual uma técnica boa para você interpretar problemas? Coloque os dados da questão num canto esquerdo, por exemplo, e coloque o que a questão quer direito. Então você vai isolar os dados de um lado e o que a questão quer de outro lado. Assim você vai conseguir fazer links, conexões de onde você vai partir e onde você quer chegar. Então, lá na questão vai estar, sei lá, João Paulo comprou 5 melancias na feira de Santo Antônio, ele viajou tantos quilômetros, blá 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 blá, e ele passou pela casa da Mariquinha, vai ter um monte de informação e no final ele vai perguntar: quanto custa 10 melancias? Então no enunciado está poluído. Se você isola os dados, o que, é que você vai ter? Você vai ter assim, que uma melancia custa 5 reais. O que é que a questão quer? O preço de 5 melancias. Então a conexão é, se uma custa 5, então se eu multiplicar por 5 eu vou ter o preço das 5, que vai ser 25. Então isole os dados, as informações que a questão te dá e isole as perguntas, o que a questão quer. Quando você olhar para essas duas coisas separadamente, você vai conseguir linkar
fazer conexões entre elas, ficar muito mais fácil de você resolver o problema. Então essa é a dica para você interpretar melhor as questões. Essa daqui, tenta adivinhar o que é que eu vou falar agora. Tempo, exatamente. Cara, se a prova da OBMEP tivesse tempo infinito, todo mundo ia gabaritar a prova em algum momento, né? Você ia passar a sua vida tentando as questões, você ia conseguir fazer todas as questões e ia gabaritar. Mas, felizmente a prova da OBMEP ela tem tempo limitado. Bom, a prova da OBMEP ela são 2 horas e meia, primeira fase. Isso dá 150 minutos para 20 questões. Significa que você vai ter ali mais ou menos 7 minutos e meio para cada questão. E a dica suprema nesse caso é: leve um relógio. Essa é a coisa muito importante que pouquíssima gente faz, levar um relógio para a primeira fase. Leve um relógio. Não precisa ser um relógio assim não, desse, ó, uma Mi Band não. Leva qualquer relógio que de ponteiro, que a função dele seja marcar o tempo. Então pode ser até aquele relógio de R$5 da feira, ou se você não tiver relógio, pede para algum amigo, cara, alguém da sua rua, da sua casa, do seu bairro vai ter um relógio para te emprestar. Então, outra coisa importante, não pode relógio com calculadora, tá? O MAP não deixa. Então leva um relógio simples. Pega o relógio e você vai levar para a prova. O que é que você vai fazer? Você vai marcar 7 minutos e meio para cada questão que você for tentar. Se você passar muito desses 7 minutos e meio, já pula para outra questão. Pula para outra questão. Porque senão você vai acabar o tempo e não vai chegar no final da prova. Outra coisa, quando você se enrolar com a questão, pule para a próxima. Pegou aquela questão, leu aqui, cara, não tenho nem ideia de como fazer essa questão. Isolou os dados, isolou o que a questão quer, não tem nem ideia de como fazer, pula para a próxima. Ou seja, faça primeiro as questões fáceis e deixa as difíceis pro final. Questões fáceis que você bateu o olho e sabe fazer de cara, já garanta esse ponto aí de cara, não deixa para depois, tá? E aí, quando você passar o olho na prova, que você já fez todas que você achou fácil, o que, é que você vai fazer? Você sai voltando nas difíceis, porque da primeira vez você não conseguiu fazer ela. Mas pode ser que agora você consiga fazer. Beleza? Então, 7 minutos e meio por questão em média. Demorou muito uma questão, passou dos 7 minutos e meio, não sabe, tá enrolado? Pula para a próxima. Achou a questão fácil? Já faz logo. Fez todas as questões fáceis que você se garantia. Sai voltando para trás para conseguir, para tentar de novo as questões difíceis que você achou difícil. E última dica: se não souber, chute. Não deixe em branco, tá? Não deixe em branco. Se não souber, chute. Se errar, não tem nenhum problema. Você só não vai ganhar a pontuação daquela questão ali. E outra coisa, marque correto no gabarito, tá? Não marque o gabarito errado, porque senão você marcou errado, né, pai? Então é isso, pessoal. Uma ótima prova na terça-feira. Aproveitem mais essa etapa da carreira olímpica de vocês. E lembre-se, se divirtam. Essa é uma oportunidade de você chegar e ficar melhor, mais maduro, mais experiente. Então na quarta-feira você vai ser mais épico, mais maduro, mais experiente com relação ao OBMEP. E lembre-se, não é um fim. O show continua e a gente vai estar aqui continuando o show com vocês. Vamos juntos. Valeu, pessoal. É nóis.